Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Leopoldo Machado no YouTube. Nesta noite, nós vamos falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, na nossa vida. Assunto que se encontra registrado no Livro dos Espíritos, no capítulo 9. E o subtítulo é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a gente começa com a questão 459, onde Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, para a gente interpretar passo a passo trechos dessa resposta, a gente vai ver muito mais do que imaginais. Nós que temos o conhecimento espírita, ainda que seja pouco, que tenhamos lido ou estudado o Livro dos Espíritos, sabemos dessa realidade. E mesmo assim, somos influenciados. Imagine aqueles que não têm conhecimento nenhum, que ignoram completamente essa influência. Então, eles vivem à mercê desses espíritos, que, ditos de passagem, podem ser espíritos superiores e inferiores. E a gente vai ver daqui a pouco qual deles mais nos influencia. Outro trecho, ele diz assim: influi a tal ponto que, de ordinário, são ele que vos dirige. Parece que nós nos tornamos fantoches. E, na verdade, nós nos tornamos fantoches realmente nas mãos dele quando nós temos pensamentos inferiores, mesquinhos, de maldade. Então, tanto os espíritos superiores como os inferiores nos influenciam. Mas qual desses vai mais nos influenciar? Vai ser aquele que vai ser atraído de acordo com o nosso modo de viver, de pensar, de agir, de sentir. E aí vem aquela questão: mas como é que eu combato isso? Primeiro, é preciso que a gente queira se modificar. Porque uma pessoa que tem uma vida que se satisfaz, se compraz nos vícios, nos erros, e que o código moral das leis divinas ainda não lhe dá a devida influência, melhor dizendo, ainda não despertou nele o sentido de mudança, para ele o seu código moral próprio é o que vai guiar. Independente do que o que ele faz, da maneira que ele age, vai trazer algum prejuízo para as pessoas. Ele não está consciente dessa situação, ele quer viver o momento, ele quer satisfazer a sua vontade, os seus vícios, as suas más tendências e inclinações. Mas aí Kardec pergunta na questão 464, como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E aí os espíritos dizem: estudai o caso. E a resposta é mais simples para complementar e dizer a você como você vai saber se vem essa influência de um bom espírito ou de um mau espírito. Ele diz o seguinte: os bons espíritos só nos aconselham para o bem. Aí ele completa: compete-vos discernir. Discernir o quê? Se eu estou sendo influenciado para fazer uma coisa errada, ruim, claro que eu só posso estar sendo influenciado por um espírito inferior, um espírito ruim. Se eu estou sentindo aquela influência, aquela ideia, aquela intuição de fazer algo de bom, claro que só um espírito bom pode me influenciar. Mas ele pergunta mais à frente, na 465, com que fim os espíritos, claro, imperfeitos, nos induzem ao mal? E eles respondem: para que sofrais como eles sofrem também. Mas aí existem alguns aspectos a serem levados. O espírito ele pode fazer com que você sofra, porque ele sofre também, por uma questão,
vamos dizer assim, encontrei alguém que pensa, que sente igual a mim, então eu vou influenciar. Ou ele pode ser a vítima de um equívoco, de um erro nosso do passado. E ele, no processo de influenciação do plano espiritual, vai influenciar a nossa vida, né? Vai nos manipular, nos dirigir de tal forma que se torna imperceptível. Mas chega um momento que esse pensamento é tão atroz que a gente termina desenvolvendo uma repetição de atitude, de ações tão frequentes e de maneira tão negativa que passa a chamar a atenção dos amigos, dos familiares, claro, quando estes têm uma moral que não se coaduna com a nossa. Porque se eu tiver a mesma moral do que o outro, eu vou aprovar o que ele está fazendo. Se eu procuro me melhorar, se eu procuro me corrigir, eu vou ver, opa, está errado. Essa atitude dele não tem aceitação, aprovação com o meu código de ética, com o meu estágio moral. Então, a gente vai chamar a atenção a essas pessoas. Muitas vezes elas não vão ouvir, né? Porque se lhe falta um código moral para repelir esses sentimentos, essas ideias negativas, ele vai seguir adiante. Ainda mais quando isso traz satisfação pelo estado moral pouco evoluído que ele ainda se encontra. E Kardec prossegue. Por que que Deus permite, né, que os espíritos nos excitem ao mal, que façam com que a gente prejudique o outro, haja de uma maneira ruim? E ele diz, né, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, esta é uma forma de trazer o sofrimento para a gente, para que a nossa fé seja fortalecida e para que a nossa constância na prática do bem ganhe corpo cada dia mais. Como? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Por mais endurecido que seja um espírito, ele age e reage para se livrar do sofrimento. Mas tem espíritos que vivem sofrendo de tal maneira e cristalizados numa revolta, numa maldade tão grande, que ele não consegue fazer um movimento para sair dessa situação. E ele permanece ali por anos, séculos e até milênios. Mas chega um momento que a justiça divina dá um freio. E ele precisa passar por expiações, um pouco melhorado por provas, para que ele possa despertar. Entender que o sofrimento não é uma condição normal do espírito enquanto desencarnado ou criatura humana enquanto espírito reencarnado. E dando continuidade, Kardec pergunta na 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Essa é a resposta que os espíritos dão. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus, detalhe, desejos, os chamam, ou pelo que seus pensamentos os atraem. Então, são os nossos desejos, são os nossos pensamentos que vão atrair esses espíritos. O que a gente deseja, o que a gente quer realizar, o que a gente quer fazer, seja bom ou ruim, sendo bom, vai atrair espíritos bons, que vão nos estimular a prática desse bem. Sendo um desejo ruim, mal,
a gente vai atrair espíritos maus, que se locupletam com a maldade, com a dor, com o sofrimento humano. E vai, desta forma, nos estimular para que a gente leve a realização desse ato, desse desejo. Os pensamentos. Toda vez que nós pensamos, nós emitimos energia, porque pensamento é energia. E esse pensamento nosso, ele é lançado no espaço, no universo. E os espíritos que têm pensamentos semelhantes, sentimentos, desejos similares aos nossos, eles vão ser atraídos. Porque o nosso pensamento vai ser identificado por eles no plano espiritual. Porque o nosso pensamento, ele tem uma vibração de sentimento. Então, ele não vai ouvir o que nós pensamos, mas ele vai sentir aquela emoção que envolve o nosso desejo, que envolve o nosso pensamento, é aquilo que vai para ele. É como se nós estivéssemos com um botãozinho do rádio, né? Ou uma teclazinha para avançar ou retroceder, a gente vai buscando sintonizar com a estação de rádio. Assim são eles. Nós somos os emissores dessas ondas. E eles captam essas ondas e sintonizam com a gente. Então, isso é uma conduta que nós realizamos diariamente. Por quê? Porque diariamente nós estamos expressando, externando os nossos desejos, os nossos pensamentos. Então, diariamente nós estamos nos conectando, tanto com encarnados, tanto com desencarnados. E uma prova cabal disso é quando você pensa muito numa pessoa, que isso já virou até clichê, repetitivo, né? Esse exemplo. Você pensa muito numa pessoa, ela termina te ligando. Você termina encontrando com ela na rua. Por quê? Porque você emite uma onda mental, o pensamento, e ela capta, e aí resolve te ligar. Ou essa onda atrai e vocês terminam indo para o mesmo lugar e se encontram. E a gente pensa que é obra do acaso. Não é. Um pensou e o outro captou. Estabeleceu a sintonia, como o rádio faz. E dando continuidade, Kardec ainda pergunta, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque a gente não quer neutralizar a influência dos bons, mas para neutralizar a influência dos maus, ele diz, praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança. Ainda ele fala, né, que a gente deve deixar de atender aquelas sugestões que suscitam maus pensamentos. Então, quando a gente está em algum lugar que vem um pensamento ruim, né, um convite a uma ação ruim, e que você não está pensando, desejando aquilo, você sabe que aquilo ali é uma influência de um espírito inferior. Além do mais, ele diz que quando esses pensamentos vêm com a intenção de provocar uma discórdia, quando ele insufla uma paixão má, quando ele exalta o orgulho, são pensamentos que não vêm de bons espíritos, porque os bons espíritos não mais influenciam, estimulam em nós essas sensações, esses desejos, esses pensamentos negativos. E aí ele completa quando Jesus nos ensina a pedir a Deus que não nos deixe cair no mal e mais ainda, para nos livrar do mal. E Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos. Vigiai os nossos sentimentos. Vigiai os nossos desejos.
E a gente pode esperar que todo mundo pratique? Não, porque milhões de espíritos encarnados e desencarnados na Terra ainda não despertaram para essa realidade. Esse despertamento se dá com o amadurecimento do espírito, com o despertar da sua consciência, na sua consciência da sua essência divina, do não suportar mais a dor, o sofrimento. E quando o vazio começa a surgir em determinados tipos de pensamentos, sentimentos, desejos e ações negativas. E ele já começa a repelir, ele já começa a não realizar. Até um pouco tempo antes, a gente realiza e se arrepende. Depois de algum tempo, já amadurecido, já desperto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar, mas, opa, vem aquele sininho da justiça, da consciência, e diz assim, isso não é bom para mim. Isso vai me trazer sofrimento. Por quê? Porque todo pensamento, todo sentimento, todo desejo vai atrair uma companhia positiva ou negativa, que vai trazer para nós uma sensação de conforto ou desconforto. Então, o que é que a gente pensa automaticamente? Ao sentir um sentimento, um desejo negativo, a gente já repele, porque se esse pensamento ganhar corpo, ganhar ação, se concretizar e prejudicar alguém, ou até prejudicar a nossa integridade física, moral, emocional, espiritual, vai requerer uma reparação mais à frente. E vai numa gradação maior, menor, de acordo com a nossa tolerância à dor, sofrimento, esse sofrimento vai ser maior ou menor em nós. E essa influência que os espíritos, nesse caso, negativa, exercem em nós podemos denominar de obsessão, com 3 classificações. Obsessão simples, onde todos nós encarnados somos vítimas diariamente e ao longo da nossa trajetória reencarnatória. Depois desse grau vem uma situação mais grave, que é a fascinação, e que está ligada à questão muito do orgulho, de uma vaidade exacerbada, que são nesses 2 defeitos, nessas 2 tendências negativas, vaidade e orgulho, que eles vamos dizer assim, manietar a pessoa. E ela termina se afastando das pessoas que têm uma condição moral que conflitam com a sua, uma condição de humildade, de simplicidade, que conflitam, que entram em choque com a sua. Então, se ele pode ser alertado sobre essa influência e esse espírito pode ser desmascarado, o que é que esse espírito faz? Ele se antecipa e cria uma atitude, uma situação de conflito para que eles se afastem e ele possa dar continuidade ao seu domínio. Uma situação mais grave é a subjugação, que está ligada a situações de delitos graves no passado, de quedas morais muito graves, e que levou um prejuízo doloroso àquele espírito que retorna na condição de desencarnado ao seu subjugador. Então, ele exerce uma força, um controle sobre as suas atitudes motoras, sobre o seu pensamento, sobre a sua vontade, que esse sim é um completo boneco, que diz e que age da maneira como esse obsessor, como esse espírito infeliz deseja. E esse espírito mais futuramente
responderá por essas atitudes, por esse crime bárbaro. Na obsessão simples, que é o que nós vamos focar um pouco mais nesta noite, nós podemos distinguir 4 tipos. A de encarnado para encarnado. Então, é quando nós influenciamos, nós pensamos de uma forma tal que exercemos um certo controle sobre o outro que está encarnado também. Isso acontece muito nas relações familiares, nas relações de amizade, de trabalho, no relacionamento amoroso. Isso acontece muito. De um encarnado exercer uma influência, né, de emitir pensamentos, né, materializados na sua vontade, que ele consegue influenciar o outro. Existe a outra obsessão, que é de encarnado para desencarnado. Encarnado também influencia, atrai para junto de si. Muitas vezes, um ente querido, um amor da sua vida, um familiar, um amigo que desencarnou e que ele não aceita aquela separação, e de tanto ele pensar e emitir esse pensamento, ele termina atraindo esse espírito. E não consegue libertar para que esse espírito siga a sua jornada evolutiva, no seu processo de crescimento. Existe, né, a influência na obsessão simples de pensamentos de desencarnado para desencarnado no plano espiritual, né, e aí vai ter as obsessões, né, graves, muito graves, de simples a grave, e tem a de desencarnado para encarnado, que é o que nós estamos tratando nessa noite, que é a influência que se dá pelos pensamentos, pelos atos, pelos sentimentos. E há solução para isso, porque ninguém gosta, né, de estar ouvindo ou recebendo algo que não lhe agrada, ou sentindo, experimentando uma emoção, uma sensação que não lhe agrada. Há solução, sim. Fácil não é, porque se nós somos influenciados pelos espíritos, e essa influência termina se tornando uma obsessão, é porque nós não temos, como dissemos no início da palestra, a influência moral necessária para criar um campo de energia, de luz, que vai repelir instantaneamente qualquer espírito que se aventure a tentar nos influenciar. A gente não vai nem emitir pensamentos que sejam similares aos deles. E se eles tentarem nos influenciar, com a luz que nós temos, a gente vai repelir. Mas tem alguns passos que a gente pode fazer para isso. Primeira questão é fazer o evangelho no lar. A gente escolhe um dia da semana para que semanalmente, nesse dia, no mesmo horário, a gente realize o evangelho no lar. A prece inicial, como todos nós já sabemos, a leitura e interpretação de um trecho do evangelho no lar, que pode ser aberto aleatoriamente ou na sequência, e depois uma prece de agradecimento. O evangelho no lar é bom porque a gente vai criar um campo de energia, de força, de proteção no nosso lar e na vizinhança, até no quarteirão ou mais, né? O que Jesus nos ensinou e nós falamos há pouco, vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Isso tem que ser diário e constantemente. A gente tem que ser o vigia, o fiscal dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. E condenar e repelir e cortar de imediato quando eles surgem dentro de nós. Precisamos ainda, como uma etapa necessária, fazer a reforma íntima, que nada mais é do que olhar para dentro de nós, identificar as nossas mazelas, as nossas más tendências, inclinações, as nossas imperfeições,
e trabalhar para erradicá-las de nós. E nós podemos. Se nós temos a determinação, se nós damos atenção e atendemos à realização de situações negativas, ruins, por que nós não podemos nos determinar para o bem, para nos transformar? É fácil? Não é, mas é necessário. E muito mais agora que essa verdade já se disseminou, onde nós não podemos mais alegar desconhecimento de informação, nós podemos rejeitar, por diversos motivos que nós não vamos entrar aqui em discussão, até para não ferir suscetibilidades, para não ferir crenças e ideologias e escolhas. Mas a gente pode, sim, fazer a nossa reforma e nos transformar. A gente pode fazer o mal, a gente pode se determinar a fazer o bem. Não vai ser da noite para o dia, mas a gente consegue. Outra coisa é praticar a caridade. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade a gente pode começar pela menor caridade. Sabe? Uma oração, uma palavra amiga, um escutar. Não desejar o mal já é uma prática caridosa muito grande. É desejar o bem ao outro. A gente pode começar praticando essas pequenas ações, visando sempre o bem do outro. E aí depois a gente vai ampliando essa prática da caridade. E quando a gente pratica, a gente sabe que a gente tanto vai afastar os maus espíritos, como vamos atrair os bons espíritos. E vamos experimentar um estado de paz maravilhoso. E tem aquela regrinha de ouro. Faça o outro que você gostaria que o outro vos fizesse. Em todas as suas ações diárias. Porque qualquer momento, qualquer ação que você for ter, leve ao crivo dessa máxima. Faça o outro que você gostaria que o outro fizesse. Não gostaria que o outro me fizesse isso, então não vou fazer isso a ele. É dessa forma que a gente também vai empreender a mudança necessária no nosso eu. Mudar também, com a reforma íntima, os nossos hábitos, os nossos vícios, os nossos costumes. E aí existem os mais diversos. Do álcool, as drogas, lícitas, ilícitas, o do falar, do criticar, do fazer a fofoca, que também é um vício e é um mal, certo? Da comida, também. E tudo que é excesso, que traz prejuízo para a gente. Tudo que nos escraviza, né? A gente tem que se esforçar para se libertar. Selecionar as nossas companhias com quem nós andamos, porque elas podem nos influenciar e elas vão estar com más companhias se elas não são boas companhias para nós. E as companhias do invisível são numerosas. E muitas vezes não tem ocupação, então tem todo o tempo do mundo para estar dando atenção a nós mesmos. A oração, muito importante a oração. Nós precisamos, como Jesus disse, vigiai e orai, praticar a oração. Quando a gente se levanta, quando a gente estiver tomando banho, quando a gente estiver se dirigindo ao trabalho, à escola, à faculdade, em todo momento que a gente tiver oportunidade, a gente orar pedindo a Deus proteção e força para a gente mudar. Outra coisa importante é estudo. A ignorância só se dissipa, os conceitos equivocados só são derrubados quando a gente estuda, quando a gente amplia o nosso conhecimento, quando a gente aumenta a nossa capacidade de refletir e de criticar, de saber escolher o que é o certo e o que é errado. Só dessa forma a gente consegue mudar. Se a gente não empreender essas atitudes, essas ações, nós seremos presas fáceis dos espíritos inferiores. E a gente vê tanto conflito
no momento de tensão que nós vivemos, por esse processo de mudança que está sendo tão debatido, tão falado, né, que é o processo derradeiro de entrada no estágio final de regeneração. Final, quando eu digo, é quando a gente deixa já de ser expiações e provas, mas a regeneração só está começando. Ainda vai levar um bom tempo para que o planeta saia do estágio de regeneração para entrar em mundo feliz. Mas a gente vê, né, os conflitos graçarem em todos os 4 cantos do planeta. Por quê? Espíritos desesperados no plano espiritual, que sabem que não vão poder estar aqui, que vão ser conduzidos a planetas inferiores, planetas primitivos, onde haverá muita dificuldade, onde haverá o choro, o ranger de dentes, que Jesus nos alertou. E ele disse mesmo que de lá não sairíamos enquanto não pagássemos até o último centil. Então, esses espíritos se arvoram, se jogam em cima da massa encarnada, numa atitude de revolta, de desespero, para que eles possam arrastar com eles, nesse exílio, os seus desafetos do passado, ou aqueles que emitem já uma luz e que isso os incomoda. E esse momento também ele traz uma reflexão, um mergulho dentro de nós mesmos, porque a mudança de vibração do planeta, da sua rotação também, nos traz uma reflexão interior, onde se faz necessário nós nos confrontarmos com os nossos demônios interiores, a nossa escuridão. E como nós passamos um bom tempo sem estar trabalhando isso, sem mergulhar a fundo, encarar essa realidade e fazer as mudanças necessárias, muitas vezes nós reagimos com agressividade, com violência. Então, nós entramos num estado de tensão, de estresse muito grande, e qualquer contrariedade, seja da nossa vontade, do nosso ponto de vista, a gente reage com agressão. E aí os espíritos, que estão no plano espiritual, a nos influenciar, esperando só a oportunidade, né, de nos conduzir, de ordinário, nos dirigir, e nos conduzir à queda, porque é isso que eles querem, nos fazer sofrer. Eles assim agem, aproveitam a oportunidade e nos conduzem, nos estimulam a agir de maneira tal, onde os nossos sentimentos estão à flor da pele e qualquer toque na região dolorida faz com que a gente reaja com agressividade. Então, nesse momento, né, em que essa influência está acirrada entre os desencarnados e os encarnados, nunca essa influência foi tão delicada, tão tênue, porque está sendo exigido de nós a mudança que nós não queremos realizar. Quantos seres humanos no planeta Terra desejam tanto o retorno das festas, dos encontros furtivos, da satisfação dos desejos carnais, da satisfação dos vícios, da anestesia das suas dores, de sufocar os seus monstros internos. Mas a espiritualidade já não dá mais a oportunidade para essa fuga. É preciso realizar essa mudança, essa escolha de que lado tem que ficar.
mas milhões ainda não estão preparados, ainda não querem. E desta forma, com os seus sentimentos, seu estado emocional desequilibrado, instável, com seus pensamentos e sentimentos desencontrados, isso facilita muito a influência dos espíritos inferiores. Então, a mensagem que a gente deixa hoje é entender, se conscientizar, aceitar, não duvidar que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? Que eles nos dirigem. E tomando essa consciência, o que é que nós precisamos fazer? Antes de mais nada, se tomamos consciência, procurar exercer uma vigilância tenaz nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, ações, e promover a reforma íntima na gente. Porque o tribunal divino está na nossa consciência, e ele vai indicar a cada um de nós qual é o pensamento coerente, correto, que se coaduna com as leis divinas, assim como as ações e os sentimentos. E a gente começar a escolher os pensamentos, os sentimentos e as ações que queremos ter e, de acordo com isso, evidentemente, escolher as companhias espirituais que estarão ao nosso lado, ou nos incentivando para a subida, para a evolução, ou nos conduzindo à queda. Então fica aqui a reflexão que nós não estamos sozinhos, que muitos conflitos, que muitos desentendimentos, crimes, violências, agressões, têm como origem a influência dos espíritos inferiores. E que nós lhes damos a oportunidade pelos valores que nós temos dentro de nós, pelos sentimentos, pelos pensamentos que alimentamos diariamente. E como um açude que vai ganhando proporção no seu volume de pensamentos, de sentimentos negativos, se avolumam dentro de nós, no menor tremor de ameaça, de incômodo, a nossa, como eu diria, aos nossos limites, a gente extravasa como uma barragem que rompe e a água enxurrada desce, destruindo tudo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque num momento desse, a gente pode se comprometer de tal forma que poderá levar muito tempo para a gente reparar esse erro, para a gente estar quite e em paz com a nossa própria consciência. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa empreender todos os dias a reforma, a mudança necessária. E como eu sempre digo, que hoje a gente se esforce para ser um pouco melhor do que nós fomos ontem. E que amanhã a gente se esforce para a gente ser um pouquinho melhor do que a gente conseguiu ser hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Muita paz para todos. Obrigado por vocês estarem aqui presentes comigo. E uma boa noite.